Olá, estamos iniciando mais um Segredos Imobiliários, podcast exclusivo do DWV. E eu sou a Luísa Piccoli e hoje estamos trazendo nos nossos estúdios o Matheus Brilhante. Ele que é idealizador do MB Summit, uma série de eventos que potencializa a performance do corretor de imóveis. Matheus, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Conta pra gente, quem é Matheus Brilhante no mercado imobiliário? Luísa, prazer falar com você, obrigado pelo convite. Matheus Brilhante é corretor de imóveis desde 2011. Já vivi todos os momentos dentro da profissão, fui corretor, gerente, diretor. Decidi empreender a partir de 2019. Hoje eu tenho 3 empresas no mercado imobiliário. Minha primeira empresa é uma plataforma de gestão de tráfego para corretores e imobiliários. Então esse é meu primeiro negócio. O MB Summit, que é meu segundo negócio, que é um congresso voltado para corretores. Ele é um congresso itinerante que roda o Brasil todo. São mais de 10 cidades, quase 15 cidades que a gente promove o evento durante o ano. E aí agora meu xodozinho, que é minha última empresa que acabou de ser aberta, que é uma imobiliária lá em João Pessoa. E esses são meus 3 negócios. Então, sou empresário, sou palestrante, sou corretor de imóveis e sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Ai, que legal. Matheus, conta um pouquinho pra gente o que te inspirou a criar o MB Summit. Então, eu estava no momento de transição de carreira, onde eu estava abrindo meu primeiro negócio. Eu sou natural de Goiânia e aí decidi vir para Santa Catarina. Na época de início de negócio, queria conhecer um pouquinho do modelo de startups que vivia, onde eu tive a oportunidade de vivenciar isso com várias empresas em Florianópolis, que é o Vale do Silício aí brasileiro, né? E aí, meu negócio é um negócio digital, precisa de muita tecnologia, e eu decidi vir para cá. Nisso, eu conheci Balneário, porque eu não conhecia Balneário, Aham. apaixonei por Balneário, mudei para cá, morei alguns meses aqui e falei assim, eu preciso ter alguma coisa que me apresente para o mercado, porque aqui em Balneário ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, então eu vou desenvolver um congresso aqui para o mercado me conhecer. E eu sempre tive muito relacionamento no mercado imobiliário. Eu aproveitei desse meu networking para trazer palestrantes de várias regiões do país para promover esse congresso, mas a princípio eu não tinha noção da dimensão do que isso poderia se tornar. E o evento ele foi um sucesso. Hoje a gente faz esse evento para quase 5.000 pessoas participantes no Nossa. ano. São várias cidades que a gente faz. Pode ser que a gente passe até a marca de 6.000 pessoas. A gente fez agora recente, no mês de março, no Nordeste. E só no Nordeste foram 2.000 pessoas que participaram. E a gente repete Que o legal. Nordeste também esse ano. Então, é um evento onde, de certa forma, a gente tem colaborado muito com o crescimento desses corretores e desses profissionais do mercado imobiliário. Legal. E os desafios que você enfrenta nesses eventos, como palestrante também. Conta um pouquinho também dessa trajetória que você tem como corretor de imóveis, que você acabou Uhum, de falar que também tem imobiliária. Conta uhum. um pouquinho pra gente sobre isso. Eu já passei por muitos desafios, né? E o mais legal que isso eu ainda falo também em alguns momentos de palestra, eu decidi empreender no pior momento financeiro da minha vida. O corretor de imóveis, pelo menos eu, ou quem é muito comercial, tem uma característica de conseguir fazer dinheiro rápido. E eu sempre fiz dinheiro muito rápido. Mas tem um outro defeito que é maior ainda, que é gastar mais dinheiro do que ganha. Então, eu sempre ganhei muito Normal. dinheiro, sempre ganhei muito dinheiro, mas sempre gastei muito dinheiro. E eu estava no momento de, quando eu decidi abrir a minha empresa, onde eu estava totalmente delicado financeiramente. Na época eu até comento, eu falo isso em palestra também. Eu comecei minha empresa alugando um carro, pegando cartão de crédito emprestado do meu melhor amigo e rodando um Uber aqui em Balneário e Florianópolis. E por conta de uma sacada, por conta de uma situação que eu tive dentro do carro, eu tive a sacada do meu negócio, que de fato a gente se tornou essa parte de gestão de tráfego para corredores. Foi um susto que Sim. eu levei, na verdade. Eu falei assim, opa, não quero depender disso. E no dia seguinte eu comecei a ter ideias e a minha ideia surgiu dessa primeira empresa, que é essa plataforma que a gente faz de gestão de tráfego. Então eu comecei minhas empresas dessa forma, foi desse jeito que eu vim parar aqui em Santa Catarina, de paraquedas. Vivo esse mercado imobiliário desde 2011, já tem 12 anos. Me considero hoje um profissional de sucesso no mercado. Hoje eu tenho algumas situações que eu passo que às vezes eu até fico um pouco. Eu não consigo medir até que ponto o nosso nome está sendo. Até onde o nosso nome está chegando. Então, eu falo, por exemplo, de uma pessoa. Tem situações de eu estar na padaria, uma pessoa na fila me reconhecer e querer tirar foto.
Tem situação, eu tô na balada, isso lá em João Pessoa, mas Sim. isso acontece em outras cidades do país também. Onde a gente promove o evento, de certa forma o mercado fica conhecido, né? Então, já tive situações de estar em Foz do Iguaçu, por exemplo, uma cidade que eu nunca tinha ido na minha vida, participar de um congresso lá, e do nada uma pessoa daqui da região de Balneário, acho que se não me engano era de Itapema, do nada puxou meu braço assim e falou assim, Matheus, eu tô vivendo um pouco do que você viveu nos seus últimos 3 anos. Eu tô num momento delicado, eu já assisti sua palestra e eu escutei dentro do que você disse e isso me inspirou e me incentiva a estar firme e forte na profissão. É muito gratificante de escutar isso, sabe? É bem legal. Ai, que legal. E como que você lida com esse sucesso todo? Não, eu trato com naturalidade, sabe? Eu não me enxergo assim, uma pessoa que eu mudei em função disso. Então, assim, Uhum. hoje eu tive, recentemente eu tive um convite que, para mim, é algo que mostra, que chancela o trabalho que a gente vem fazendo, e é um convite do Conecta Imob, que é o principal congresso do mercado imobiliário, que acontece em São Paulo. Sempre fui nele como participante, e agora eu fui convidado para ser um dos Ai, que palestrantes. legal. E esse evento, assim, é um divisor de águas para muitas pessoas, e foi para mim também várias vezes. E só de participar de um congresso igual a esse, eu fico muito feliz, sinal de que a gente está fazendo uma diferença na vida das pessoas e que a gente tá fazendo algo de diferente também no dia a dia. Ah, que legal. Matheus, deixa eu entender um pouquinho. Então, você hoje tem 13 imobiliárias, isso, e mais também esse foco do MB, Eu isso? tenho 3 unidades lá em João Pessoa. O meu modelo de imobiliária é um modelo um pouco diferente do que existe de convencional no mercado. Conta pra gente, Vou então. contar, vou contar. A gente trabalha no modelo de microimobiliária. Eu entendo que eh, cada cidade tem sua própria particularidade. Mas especificamente de João Pessoa, até antes de falar da imobiliária, eu vou explicar como que eu Uhum. decidi empreender. Muitas pessoas me perguntam, por que você foi parar em João Pessoa? Se eu sou de Goiânia, atuei em 2 mercados, eu atuei no mercado de Goiânia e de Uberlândia, morei em Balneário 6 meses, eu estava decidido estava estudando alguns mercados, eram 3 mercados que eu estava estudando iniciar essa minha operação. João Pessoa, Balneário e Goiânia. Balneário por eu já ter morado, por conhecer um pouco do mercado aqui, Goiânia por ser minha cidade, e João Pessoa porque eu já tinha passado algumas vezes lá, já tinha morado alguns meses lá e decidi estudar um pouquinho de cada um desses 3 mercados. No mercado de João Pessoa eu enxerguei uma oportunidade muito grande, que é um pouco parecido com o que acontece aqui em Balneário. Não existem imobiliárias com mais de 50 corretores lá. Aqui não tem também. Se Sim, for parar a pensar, é, as imobiliárias aqui são imobiliárias enxutas. Imobiliárias de 3, 5, 10 corretores. São sim. imobiliárias pequenas. Uhum. Muito diferente do mercado, por exemplo, de Goiânia. Em Goiânia tem imobiliárias que têm 1.000 corretores. Nossa. Então é um mercado bem diferente. Sim. E são empresas que vivem de lançamento e precisam Uhum. de muitos corretores. Então lá tem umas 3 ou 4 imobiliárias que têm mais de 500 corretores. Então eu estudei cada um desses mercados e enxerguei uma oportunidade muito grande no mercado de João Pessoa. A gente trabalha no modelo de microimobiliária, onde são imobiliárias focadas em bairro. Então, essas 3 unidades que a gente iniciou são 3 unidades em bairros diferentes, e onde a gente consegue atender é, clientes em situações diferentes, em bairros diferentes. Então, são microimobiliárias, cada imobiliária com estrutura de até 10 corretores, mais ou menos, em 3 pontos da cidade. E agora também, em paralelo, um dos motivos que eu vim aqui para o Sul é a abertura da nossa unidade em Curitiba. Então, eu vou ter alguns sócios que a gente vai conseguir desenvolver essa sociedade em conjunto, né? Então, uma unidade em Curitiba e 3 em João Pessoa. Ai, que legal. Voltando, Matheus, para o MB Summit, eu queria saber também um pouquinho de como que você decidiu ser um palestrante. O que te motivou a ser um palestrante? Eu sempre tive muito receio de falar em público, né? Sério? Juro. Não parece, viu? Hoje é como se eu parece como se eu tivesse nascido para isso, né? Mas eu, em escola, faculdade, pós-graduação, eu sempre tinha um pouco de receio de falar na frente da sala, Ah, né? Na frente das pessoas. E aí eu decidi ir palestrar pelo motivo de estar abrindo a empresa e eu precisar explicar muito como funcionava o nosso modelo de negócio, uhum, porque não era muito simples inicialmente. Então eu precisava ter oportunidade de momento de fala para as pessoas entenderem um pouco mais claro. como que funcionava o nossa startup, né, nosso modelo de negócio. Então eu comecei dessa forma. Minha primeira palestra foi exatamente no nosso primeiro MB Summit em Balneário.
em 2019, há 4 anos atrás. Então foi assim que eu tomei essa decisão. Hoje eu palestro para 1.000 pessoas e eu falo na naturalidade, na tranquilidade, como se realmente eu tivesse nascido para aquilo, sabe? E eu Aí, gosto, eu sinto falta, na verdade. que Na legal. pandemia, meu Deus, eu fiquei 1 ano e meio sem poder fazer eventos e eu sentia muito falta, muita falta dessa adrenalina, de você poder estar em contato com as Sim, sim. pessoas. Eu senti bastante falta. E nesse período da pandemia, vocês realizavam eventos online ou A gente não? chegou a fazer um evento online a nível nacional, foi até Uhum. interessante, a gente abrangeu quase o Brasil todo em termos de participantes. A gente teve inscrições de 24 estados, se eu não me engano, e mais Distrito Federal. Nossa, Então, a gente só bastante. não teve inscrições em 2 estados. Foi o único evento online que nós fizemos. Não dá o mesmo engajamento do Sim. evento presencial. E Uhum. aí, desde o último evento que a gente realizou, que foi um pouco antes do estouro da pandemia, até a nossa retomada, foram 17 meses sem fazer evento. E assim, a gente chegou a fazer eventos meio que no limiar ali, onde eu tinha que ter limitação de pessoas na sala, com distanciamento, Sim, todo mundo de máscara. Eu cheguei a viver um pouco disso no retorno da pandemia, sim, sim. mas a gente ficou parado praticamente 1 ano e meio. Sim. E quais são os principais tópicos que você aborda nas Uhum. palestras? Tá, hoje eu tenho 3 palestras. Essa terceira palestra é nova, é recente, ainda não fiz ela nenhum Uhum. congresso. Eu tenho uma primeira palestra que eu faço no início do evento, onde eu falo de tecnologia para o mercado imobiliário. Eu indico ferramentas e startups que vieram para ajudar contribuir de fato com a profissão corretor de imóveis. Tem muito que você fala que o corretor em algum momento vai deixar de existir, a profissão que Sim, ela vai ser extinta, e eu venho com um modelo um pouco diferente, onde eu explico que existem ferramentas que vieram para ajudar. Inclusive, cito o DWV como uma ferramenta que que pode ajudar o maravilha. corretor de imóveis, porque é uma ferramenta gratuita para o corretor, Uhum. onde concentra tabelas, informações, tudo num app só. Imagina quanto tempo o corretor levaria para procurar a tabela de 10 consultores diferentes. Teria que entrar em grupos de WhatsApp e pedir para comerciais, sendo que ele pode ter acesso a tudo isso via aplicativo. Então, essa é uma das palestras, como eu falo, de tecnologia para o mercado imobiliário. E eu tenho outra palestra que eu faço no encerramento, que eu enxergo que é a minha melhor palestra. É uma palestra de vendas. O nome da palestra chama Seja um Lobo nas Vendas. Eu busco Sim. várias características e qualidades que um lobo tem e precisa trazer para o vendedor. E aí, eu falo muito de técnicas de negociação, persuasão, PNL, rapport, comportamento, atitude. Ah, E é, podia dar uns spoilers aí da é, palestra. é bem legal, é bem legal. Essa palestra geralmente eu faço no encerramento. Ela eu pretendo fazer um livro dela, Que legal. desse tema específico. Inclusive, até conversei hoje com uma escritora aqui em Balneário, que ela me deu algumas dicas e falou assim que poderia me dar um apoio nessa parte de ajudar a escrever esse livro. O que eu falo muito nessa palestra? Por exemplo, quando a gente fala de PNL, o corretor ele não tem dimensão do poder que ele tem, da mente que ele tem, o poder que ele pode ter em termos de resultados, se ele puder aplicar a PNL nas vendas. Eu Sim. tenho uma dinâmica muito rápida que eu faço isso, e assim, é empolgante, sabe? Assim, quando a pessoa participa dessa dinâmica, ela percebe o quanto o poder da mente é muito maior do que o poder do corpo. É na prática, Sim. tá? Então, isso eu faço na prática, na palestra. Eu falo também sobre algumas situações que eu já vivi vendendo, sendo corretor de imóveis ou me espelhando em corretores de sucesso. Eu conto o exemplo de 2 corretores de Goiânia, por exemplo. Tem dois, né? Os dois eram corretores de sucesso. Um era dono de imobiliária e a outra era uma corretora de altíssimo padrão. Vou contar esses 2 exemplos Não, porque com certeza, a eu, gente adora é, eu, histórias ela aí. falo, eu falo em palestra também, e para mim eram 2 referências quando eu comecei no mercado imobiliário. Um deles, o nome dele é Darlan. O que ele fazia? Ele juntava com algum cliente que já morava no condomínio de luxo, chegava no cliente e falava assim: cliente, vamos fazer o seguinte, vamos organizar uma festinha na sua casa aí, só entre amigos, quero que você convide os seus amigos mais próximos. E aí, qual que era a estratégia dele? Quando ele buscava alguém que já morava em condomínio de luxo, naturalmente essa pessoa conhece um grupo de pessoas que tem poder aquisitivo mais alto do que o normal. Sim. Então ele chamava lá um empresário, chamava um juiz, chamava um desembargador, chamava um médico, e ele fazia uma festinha mesmo. Tipo, um dia era a noite do whisky, outro dia era a noite do poker, noite do sushi, e ele brincava disso.
que ele fazia? Ele buscava esse investimento por parte do incorporador para bancar essa festinha. Eu chegava lá no incorporador e falava assim, ó, me investe aí 2, 3 mil reais para a gente promover essa festa aqui, que a gente vai falar sobre imóveis no momento oportuno para essa turma lá no meio dessa festa. Nessa brincadeira dessa festinha que ele fazia, ele saía desse clube do uísque dele, esse clube de amigos, vendendo meia laje, por exemplo, de um prédio comercial. Nossa, que Então ele legal. gastou lá, investiu. Na verdade, não era nem ele pagando, era uma consultora que Sim. pagava. Ele investia lá 2, 3 mil reais e no final das contas saía lá com um faturamento alto, com VGV altíssimo, Sim. vendendo meia laje de um prédio comercial. Esse era um exemplo que para mim foi uma referência. Um outro exemplo era de uma mulher de uns 40, 50 anos, uma corretora, casada com um médico, ganhava mais dinheiro do que o médico. Ela tinha muitos resultados como corretora, andava numa Mercedes. O que ela fazia? Eu estou contando todos esses detalhes porque isso faz a diferença no final. Ela chegava na porta de um prédio que ela trabalhava, parava o carro, chegava no porteiro e falava assim: porteiro, eu quero promover uma parceria. Se você me indicar clientes, eu vou te dar tantos por cento de comissão, eu vou te dar tanto dinheiro em comissão. E assim, geralmente eu falo isso palestra, o pessoal fala: não, Matheus, mas isso aí todo corretor faz. É uma prática do mercado imobiliário fazer parceria com o corretor, com o porteiro, fazer parceria com o zelador, com o síndico. E aí ela virava e falava assim: olha, e até brinco assim, que fazer parceria com o corretor deveria ser quase que módulo de aula do TTI. Porque é meio que, tipo, todo mundo faz isso. Aí ela, tudo bem, combina com o porteiro, sai da portaria, vai para dentro do carro, finge que vai embora, leva lá uns 2, 3 minutos, pega a bolsa, volta no porteiro, tira uma nota de 100 reais, entrega pro porteiro e fala assim: toma, isso aqui é só pra gente começar a nossa parceria. Vira as costas e vai embora. Cara, isso aí é uma atitude tão surpreendente pro porteiro, porque ele tá ganhando 100 reais ele sem fazer nada. Claro que você não vai sair dando 100 reais pra todo mundo. Mas se você faz isso com 20 porteiros, você vai gastar lá 2 mil reais, você não vai conseguir atender a quantidade de clientes que essa turma vai te indicar. Sim, com certeza. Porque assim, ele não fez nada e ele já ganhou 100 reais só por estar ali falando com você, ele com certeza isso transparece credibilidade, Confiança, confiança. né? O porteiro ele tem um pouco de receio de fazer parceria com o corretor, porque com certeza já teve algum histórico de algum corretor que combinou e não cumpriu. E falando nisso, foi um diferencial, né? Uhum. E para o Matheus brilhante nas palestras, quais são os teus diferenciais nas palestras? O que traz aí o corretor a se engajar realmente com as tuas palestras, com o teu produto? Eu trago muita verdade no que eu falo, assim, então eu conto situações que eu vivi dentro do mercado imobiliário. Então, do mesmo jeito que eu comentei que há 4 anos atrás eu estava rodando Uber para pagar minhas contas, para pagar a abertura de empresa, eu consegui construir alguns negócios em pouco tempo e em momentos difíceis, né? Quando a Sim. gente fala de pandemia, eu fiquei 1 ano e meio parado. Então, eu pego um pouco de tudo isso que eu vivo. Eu tenho vários patrocinadores que patrocinam o MB Summit. E nesse momento de pandemia, era natural qualquer uma dessas empresas romperem contrato comigo, porque a gente não sabia nem quando queria voltar aos eventos. E mesmo assim, por viver o mercado imobiliário, por eles entenderem o propósito do evento, nenhum desses contratos foram rompidos. Então, assim, eu tenho essas empresas, eu tenho um grupo de empresas que acreditam nesse modelo de Uhum. negócio, que investe a camisa no sentido que percebe o poder que a gente tem perante aos corretores. Eu saio de um congresso assim, muito realizado. Todo o congresso, foram 45 congressos que nós já fizemos nesses 4 anos. Ai, que legal. Então, foram mais de um congresso por mês, considerando que a gente Uhum. ficou 1 ano e meio parado. Eu escuto, cada congresso eu saio melhor do que eu entrei, eu, como organizador. Eu já escutei situações no final de palestra, onde chegou uma corretora muito emocionada, assim, eu até me segurei para não chorar. Ela falou assim: você mudou minha vida. Muitas pessoas ainda vão escutar falar de você. Pode preparar que tem muita coisa boa vindo. Então, do nada, assim, isso foi no congresso lá em Recife, no ano passado, e as pessoas entendem que quando a gente promove um congresso igual ao nosso valor de ingresso ele é muito barato. Então, tipo, a gente consegue trazer um evento com qualidade incrível, um conteúdo riquíssimo, um valor super acessível. Sim. Então, quando a gente percebe que existem outros congressos no mercado, e eu participo de outros congressos, eu palestro em outros congressos, faço questão de estar em outros congressos, mas assim, os valores são bem mais altos do que a gente promove.
fato, existe um propósito por trás em querer ajudar o corretor de imóveis e colaborar com o crescimento dele. Você tem todo um planejamento, uma equipe de planejamento? Como que funciona toda essa questão das Uhum. palestras? Enfim, até também quem vocês vão escolher, Convidar. convidar para Uhum. palestrar? Como que é feito esse planejamento? Então, eu tenho hoje algumas pessoas que trabalham junto comigo, que dão esse apoio, mas de forma itinerante não tem. Quando eu viajo, eu mesmo viajo. Geralmente eu busco pessoas locais para me dar esse apoio, promotoras, técnicos de som e tudo mais. Mas a gente criou um modelo de negócio novo agora, logo depois dos nossos eventos do Nordeste, que foi em março, onde eu convidei alguns palestrantes que que já colaboravam com o congresso para se tornar sócios locais do evento. Então, assim, eu tomei essa decisão. Hoje a gente tem quase 15 sócios espalhados no país, onde uma das funções que eles têm é exatamente essa, de indicar nomes na cidade. Então, por exemplo, aqui na região de Santa Catarina, o Akram Rajab, que ele é o master franqueado da Remax, Sim. conhece? Ele é meu sócio tanto em Balneário quanto em Ah, que Florianópolis. legal. Então, nisso, por exemplo, nessa semana eu tive com ele, a gente já convidou o presidente do Cresce, que vai vir palestrar no nosso evento. Ele já indicou duas mulheres também, que é a Ana Carolina Pio e a Marcele, que também vão estar com a gente no congresso. Sim. E nisso a gente vai criando conexões e vai criando o nosso grupo ali de palestrantes para cada um dos congressos que a gente faz. Ai, que legal. E eu quero saber os benefícios que os corretores têm em estar participando desses eventos. Qualquer tipo de evento, vale a pena o corretor participar. Primeiro, pelo networking. Você tem potencial de conhecer outros colegas de trabalho. E a gente precisa conhecer outros colegas de trabalho até para fazer parceria, para fazer negócios. E segundo, pelo conhecimento. Então, o nível de conteúdo que é aplicado, às vezes você levaria meses para aprender o que você pode aprender um dia só. Então, de fato, o congresso ele é um impulsionador. Ele é algo que ele acelera o que você levaria alguns meses, e você aprende de um dia só. Eu tenho uma pergunta aqui, até que foi feita. Como que você vê o papel da educação e do desenvolvimento profissional na área da corretagem de imóveis? É primordial, mas a nossa profissão não busca qualificação, infelizmente. O Uhum. corretor de imóveis ele não tem essa atenção. Chega no médico e vira e fala para ele: quantos congressos você participa por ano? Eu tenho certeza que ele participa de vários. Sim. Ou pelo menos alguns, não vou dizer vários, mas alguns. Pelo menos um ou dois por semestre ele participa. E eu chego no corretor e falo: sua agenda é mais concorrida do que de um médico? Acho que não. É difícil. A agenda do médico é loucura. O cara trabalha 3 turnos direto praticamente. Não que o corretor não trabalhe, não é isso. Mas que, na minha visão, a agenda de um médico ela é muito mais concorrida do que a agenda de um corretor. E o médico ele tem um salário lá alto, ele ganha bem, mas ele é um autônomo, da mesma forma Sim. que o corretor também é. Mas ele trava a agenda dele para participar de outros congressos e o corretor não faz isso. Uhum. Então, infelizmente, o corretor ainda não tem essa atenção. A entrada no mercado imobiliário ela é muito fácil. Qualquer um vira corretor de imóveis. Você passa na porta de uma escola de TTI e deixar sua CNH cair no chão, você vai virar corretor. Qualquer um vira corretor. E isso, de alguma maneira, em algum momento vai ter que mudar. Ou no Sim. modelo revalida, ou no modelo de exame de ordem, onde a pessoa vai ter que fazer uma provinha ali para poder entrar, ou não ser mais ensino técnico e ser ensino superior. Então, em algum momento, alguma coisa dentro da nossa profissão vai ter que mudar, porque de fato a porta de entrada é muito fácil e entra qualquer um, e de certa forma isso não ajuda na valorização da nossa profissão. Sim. Tá? Então, Uhum. se entra qualquer um, hoje, se no meu comissionamento que é 5%, vai ter corretor aí que vai topar uma venda ganhando 3%. E isso, de certa forma, mancha o mercado, atrapalha e fica ruim para todo mundo. E o que que tu acha, que você acredita, né, enfim, que é importante o corretor investir nessas questões? Quanto mais. Eu sempre busquei qualificação. Sempre, Uhum. sempre. E sempre por conta própria. Quanto mais você investe no seu conhecimento, melhor para você. Você precisa investir em você para que as coisas deem certo. Você precisa investir em você. Mais do que qualquer outra coisa. Não adianta você ter um carrão se você Uhum. não investe em você. Você precisa investir em você. Você é o seu negócio. Então, o corretor de imóveis ele tem que entender que ele é o CNPJ. Ele é um CNPJ. Sim. Mesmo que ele trabalhe dentro de uma imobiliária, ele é uma empresa dentro de outra empresa. O problema é que às vezes tem muito corretor que não tem esse pensamento.
ele é um empreendedor. Ele precisa se dedicar em estudar, se qualificar, para passar muito mais segurança para o cliente. E hoje o cliente ele é muito mais exigente do que antigamente. Antigamente o cliente chegava, ele não sabia das coisas. Hoje o cliente chega no imóvel, ele sabe mais do imóvel do que você. Ele conhece tudo, ele já Tudo. pesquisou. Uhum. E você pode ter certeza que esse cliente já está conversando com mais 5 ou 7 corretores. Quando ele toma a decisão de compra, ele não vai fixar só em um corretor. Ele pode ter certeza que ele já falou com várias pessoas. E se você não passa transparência, se você não passa confiança, você não vai vender. Isso é fato. Você não vai Sim. fazer negócio. Matheus, você é também corretor de imóveis, né? Eu sou Você corretor, mas não atuo, não não atua. atuo Ah, diretamente. tá. Eu achei que talvez você atuasse também. Então eu Não, queria saber como que é essa relação de palestrante e corretor de imóveis, como que não, você não. concilia isso? Eu já não vendo há muito tempo, principalmente por conta dos meus últimos 4 anos, por conta dessas viagens que eu faço. Uhum. Nos últimos 4 anos eu não tive casa. Então, eu ficava 3, 4 meses no Sul, 3, 4 meses no Nordeste, 3, 4 meses em Goiânia. Eu ficava rodando mesmo, igual um Sim. nômade. Eu já cheguei a passar várias situações, eu acordar no meio da noite e não sabia em qual cidade que eu estava, de tantas viagens que eu Que fazia. legal. Eu tomei essa decisão de me fixar numa cidade novamente esse ano, e foi onde eu tomei essa decisão de abrir imobiliária em João Pessoa. Mas assim, eu já não vendo imóveis há 4 anos. Hoje, diretamente, eu também não vendo. Hoje eu tenho uma equipe de corretores, Sim. que eles que vendem, mas eu dou todo o apoio, toda a minha experiência que eu tenho de mercado imobiliário, eu tento repassar isso para eles também. Mas já tem bastante tempo que eu não vendo imóveis. Eles também participam desses eventos? Sim, sim. Como... Inicialmente, essa empresa, como eu comentei, ela é nova. Eu tô com ela tem menos de 3 meses. Nossa, é Essa nova. imobiliária, é bem Aham. recente. E o nosso último congresso no Nordeste foi em março. Eu só abri imobiliária depois dos congressos. E nesse meio tempo eu só fiz um evento em São Paulo, então eles não tiveram oportunidade de participar ainda dentro do nosso congresso. Só que eu tenho promovido alguns encontros. A gente teve 3 encontros que a gente fez lá em João Pessoa, que foi um por mês, que a gente criou um Academy, que era o modelo de um mini evento Sim. gratuito. Então a gente abria para o mercado para participar dos eventos sem precisar pagar. Então a gente qualificava o mercado também, a gente deixava qualquer um à vontade, e sendo corretor nosso ou não. A gente entende, a princípio, eu quero que a nossa imobiliária seja conhecida como uma imobiliária que forma corretores e que ajuda corretores. E a gente começou a promover esses encontros e foi fantástico, porque foi dono de imobiliária participar, foi corretor de imobiliária participar, foi corretor autônomo participar. E o mercado de João Pessoa, como falei no começo, eu lembro um pouco de Balneário, pelo fato de lá ter muitos autônomos, Uhum. muito corretor que não está vinculado à imobiliária, que é de mercado. Então a gente conseguiu, de certa forma, criar nossa marca lá em pouco tempo, em função desses mini eventos que a gente tem feito aí também. Muito bem, então. Ah, e eu quero saber também quais são os principais conselhos que você dá para os corretores que estão começando nessa carreira de corretor de imóveis. Busque qualificação, esteja próximo dos melhores, porque quando você está próximo dos melhores, você vai se tornar uma pessoa melhor. Eu sempre trabalhei com pessoas que eu admirava, então eu nunca trabalhei com uma pessoa que não tivesse admiração. Sim. Então esse é o primeiro ponto. E quais são as pessoas que te inspiram mais, Matheus? Hoje, Ou também, o que te inspira mais a ser tudo isso? na verdade, assim, hoje eu já tive algumas inspirações lá atrás. E esses momentos de inspirações, a gente vai mudando nossa percepção. Uhum. Às vezes uma pessoa lá atrás que foi inspiração para mim, hoje eu já não enxergo com tanta inspiração. E aconteceu isso algumas vezes. Mas assim, eu tenho algumas pessoas que me ajudaram muito no mercado imobiliário, então que não Uhum. são tão conhecidos no mercado, mas que foram professores para mim em relação ao meu crescimento como profissional. Tem Então, alguma história para contar pra gente? eu tenho algumas, mas eu comecei no mercado imobiliário sem nenhum tipo de interesse de estar no mercado imobiliário, assim. Eu entrei para Uhum. pagar minhas contas, e quando eu fiz minha primeira venda, eu ganhei R$ 4.500 na Ah, época, 40 legal. dias, eu falei, opa, parece que é bom, né? Porque 4.500 na época seria talvez uns 7, 8 mil reais hoje, e eu tinha 20 anos de idade. Comecei muito Sim. novo no mercado imobiliário. Para quem não tinha nem um passarinho para dar água, para mim aquilo ali era um dinheiro do. Eu fiquei milionário com R$ 4.500, só para você ter noção. Eu lembro de ter saído lá de Goiânia, né, Sim. onde eu residia, e vim para Florianópolis, passar final de semana em Jurerê e curtir P12 e tudo mais com esse dinheiro. Então, assim,
Eu aprendi a gostar do mercado imobiliário, sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Meu primeiro professor foi o João Júnior, que é um gestor fantástico lá de Goiânia. Eu costumo brincar, até na minha palestra eu coloco um vídeo dele. Eu brinco que ele é meu pai no mercado imobiliário, porque foi ele que me trouxe para o mercado imobiliário. Na época eu entrei no mercado, mas sem nenhum tipo de pretensão de continuar no mercado, e ele que me mostrou o mercado, me treinou. Enfim, eu aprendi muito com ele. Então, assim, às vezes ele é uma pessoa que me inspirou, com certeza, lá no começo. E sou muito grato por tudo que eu aprendi por ele e por outras pessoas que me ajudaram também. Então, eu já tive experiência de ganhar no mês 150 mil. Eu falei, opa, aí que eu quero essa profissão junto comigo pro resto da minha vida. Eu já tive vários momentos. O mercado imobiliário, ele te dá essa possibilidade de você mudar de vida. Sim. E ele mudou minha vida não só uma vez, como várias vezes. E aí também já passei meses sem ganhar dinheiro. E aí você aprende também que você não ganha todo mês. Então, o São os mercado desafios são que, desafios. dos corretores de imóveis, né? Sim. No início, no início, principalmente no início da carreira, Uhum. né, Mas eu Matheus? tenho várias pessoas que são colegas e que palestram no MB Summit. De certa forma, a gente inspira um ao outro, né? Uhum. Então, tem o meu sócio, que é o professor Tarcísio, um cara com Sim. energia fantástica, eu sou fãzaço dele. Aqui no Sul tem o Altemir Rocha, que eu sou fãzaço também, tá sempre comigo, palestrando nos eventos. Então, assim, se eu fosse parar aqui para falar de pessoas que me inspiram, tem várias. Mas eu aprendo todos os dias no mercado imobiliário. Ai, que legal. Você falou sobre a sua comissão, né? A gente tem sempre uma pergunta aqui específica para o corretor de imóveis, né? Então, como você também participando disso dentro do mercado imobiliário, o que você fez com a sua primeira comissão, esses 4.500, Eu né? lembro de pagar algumas contas, paguei algumas contas e fui participar de um encontro, acho que chama Praia Med. E foi essa mesmo que eu saí de Goiânia para Florianópolis, e era uma festa universitária que junta Sim. todos os estudantes de medicina do país, medicina, odontologia e direito. E eu tinha alguns amigos que faziam medicina, me chamaram, eu fui com a turma. Então, essa eu gastei mais ou menos, foi um Foi pouco numa disso. festa. Foi numa festa, foi numa viagem nesse encontro aí, que é como se fosse ali meio que uma convenção ali realmente um evento universitário que eles fazem. Claro. É como eu disse, a gente adora uma história, né? A gente adora também os perrengues. Qual foi o teu maior perrengue, tanto como corretor de imóveis, como palestrante que você já enfrentou? Com palestrante, acho que o pior é quando trava alguma coisa, tipo data show, quando você tem algum problema assim, e aí você precisa rodar um vídeo, por exemplo. Sim. E você precisa passar aquele vídeo. Então é uma situação que a gente fica meio que de mãos atadas quando acontece esse tipo de situação. Já passei algumas vezes, é normal, mas a gente tenta contornar, é tranquilo também. Um corretor, olha, esses desafios mesmo, você é, ficar sem ter resultado. Então, já tive Uhum. situações, um perrengue muito grande. Eu cheguei a ser casado na época com a corretora também. A gente estava numa situação super difícil financeiramente, sem ganhar dinheiro, sem vender. E aí ela parou para abastecer o carro e lembrou que o dinheiro que ela tinha ficado em casa. Então teve Nossa. que deixar a CNH lá para sair, para buscar, para voltar. Então um corretor passa uns perrengues assim que acontece. Ah, mas é normal, né? É normal, é normal. É sempre assim. Matheus, da onde que veio o nome MB Summit? Hum. As pessoas me perguntam muito isso também. Bom, primeiro eu tenho duas referências. Primeiro tem o RD Summit, que é o principal congresso de marketing digital da América Legal. Latina, que acontece em Florianópolis. Então, RD Summit, a marca. É você mesmo que faz também? Não, No não, não, RD? não, Ah, não, tá. não. Não sou eu, não. O Summit significa congresso, o evento Uhum. em inglês. O MB, ele iniciou, na verdade, por conta da minha primeira empresa. Minha primeira empresa chama MB Imóveis Online. E o MB dessa outra empresa veio por conta de uma outra empresa que sempre foi uma referência para mim, que era uma empresa chamada MB Engenharia, que era uma empresa que foi comprada pelo grupo Brookfield e era uma das principais construtoras da cidade de Goiânia. Construiu shopping, vários empreendimentos, e para mim o MB sempre foi um nome muito forte. Então, um pouco disso, foi uma mistura do MB da MB Engenharia, o MB de Matheus Brilhante, que também era uma sigla que é forte, Sim. mas não foi a inspiração principal. E aí hoje essa minha plataforma MB também significa MB Imóveis Online, significa More Business. Então o MB Summit veio por conta da MB Imóveis Online.
Então é como se fosse, como é a minha empresa que promove, ela veio do MB da MB Imóveis Online, entendeu? Ah, que legal, que legal. Matheus, conta pra gente um pouquinho então dos seus planos futuros como palestrante, e idealizador desses eventos. Então, eu sou um pouco audacioso, sabe? Mas assim, eu não consigo imaginar como vai estar o MB Summit daqui a alguns anos. Porque foi um projeto que começou numa brincadeira e hoje é um dos principais congressos do mercado imobiliário. Sim, Então, em termos de volume de participantes, a gente está entre os primeiros. A gente roda aí quase 6.000, 5 a 6 mil pessoas sim, em nossos eventos. Então, eu não vejo como pode ser, em que momento o congresso pode estar. Pode ser que a gente esteja em mais cidades, que a gente já fez evento em Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Belém, e essas são cidades que a gente não tem feito. Pode ser que a gente aumente o número de cidades, que a gente esteja em mais cidades, principalmente nesse modelo, onde eu tenho um sócio, pode ser que a gente consiga promover mais eventos. Então, esse é o primeiro ponto. Meu objetivo é, em algum momento, a gente ter 10 mil pessoas participando do nosso evento no ano. Então, no ano passado, a gente teve 3 mil. uhum, Esse ano, a gente mais ou menos dobra para de 5 a 6 mil. Pode ser que em algum momento a gente bata a marca de 10 mil corretores no ano. Eu não tenho noção de que outro congresso promova essa quantidade de sim, pessoas no ano, mas na imobiliária eu espero estar operando em várias praças, com vários sócios. Uma coisa que para mim é muito claro, eu não consigo crescer sozinho. E depois que eu tomei essa noção de que eu não conseguia crescer sozinho, foi onde as coisas começaram a crescer mais, sim, porque eu comecei a convidar pessoas a agregar nos meus projetos. Espero estar com a imobiliária, quem sabe aqui em Balneário, Itapema, claro. Floripa, em demais cidades do país, várias cidades do país. Então, eu pretendo em algum momento morar em Santa Catarina. Eu amanhã estou indo para Florianópolis. Eu até brinco, toda vez que eu vou para Florianópolis, eu alugo algum flat ou algum apartamento lá em Jurerê e eu fico lá mostrando para minha mente o poder da mentalização. Em algum Sim. momento da minha vida, eu pretendo morar aqui e aí eu tô ali sempre, vou lá, vou nos melhores restaurantes, vou nos melhores bares, porque em algum momento eu acredito sim que é possível eu estar ali vivendo tudo isso. Então, são coisas que eu faço, assim, eu acredito muito no poder da mentalização. Ai, que legal. Como que você faz isso? Você tem alguma rotina, alguma coisa que você fica mentalizando realmente tudo isso para se concretizar? Eu vivo, né? Eu tenho essa experiência de viver aquela experiência. Então, eu faço exatamente isso. Então, alugo um flat, nem que seja uma diária só, mas eu tenho a experiência de estar naquele local, naquele momento, naquele restaurante, naquele bar. Eu faço isso porque é uma forma do meu entendimento que eu estou dizendo para o universo Uhum. que é aquilo ali que eu quero para mim, entendeu? Ai, que legal, que legal. E você tem algum projeto especial em mente para Não, esse? parei. Parou? Parei. Eu vou focar nesses três negócios, que isso já dá bastante trabalho. E tô super satisfeito com o que eu já criei até agora. Matheus, qual é o próximo MB? Você já tem? Aham. A gente faz agora em agosto BH e Vitória. São duas cidades que a gente nunca fez evento. Legal. A gente fez em São Paulo mês passado. E aí depois a gente faz setembro em quatro capitais do Nordeste: Fortaleza, João Pessoa, Recife e Maceió. Aí depois, em outubro, Goiânia e Uberlândia. E aí, em novembro, a gente vem para o sul. Maringá, Curitiba, Balneário, Floripa e Porto Alegre. Então, só ao todo, a gente fecha o ano com 14 cidades. E o meu maior desafio esse ano seria promover evento em São Paulo. Já tem anos e anos que o pessoal pede para que eu pedia que eu Sim. fizesse evento lá, mas eu não achava que estava no momento certo. E foi o maior desafio porque a gente conseguiu promover um evento lá, foi sucesso total, foi incrível. E hoje eu falo que realmente a gente está bem posicionado aí, porque a gente está nas principais capitais do país. Ai, que legal. Matheus, a gente também gostaria de saber um pouquinho sobre a sua empresa de tráfego que você falou Uhum, antes. uhum. Pode contar um pouquinho pra Claro. gente? A gente hoje oferece algumas ferramentas e tecnologias para o corretor, isso de forma gratuita. A gente Legal. paga por essas ferramentas e oferece essa condição para que ele utilize junto conosco. Ele investe o valor de mídia, então a gente tem planos que é a partir de R$ 100, ele investe o valor que ele quiser. O plano mínimo é de R$ 100 por mês. Nesse investimento, a gente tira um percentual que é 35% do que ele investe. Antigamente a gente tinha um modelo onde a gente ganhava uma participação na venda e aí a gente meio que reformulou isso no meio do processo. Então a gente tira sobre o que ele investe. Ele envia para a gente material, fotos, imagens, texto,
e a gente cria a nossa inteligência. Então, por exemplo, só para título de informação aqui, para mostrar o que a gente faz diferente do que existe no mercado. A gente, nos últimos 3 anos, a gente deve ter investido em torno de R$ 240 mil em tráfego. Desses 240 mil, quanto tempo um corretor levaria para ter esse investimento em tráfego, para poder utilizar dessa inteligência? Porque quando a gente fala de tráfego, não tem segredo. Quanto mais dinheiro você coloca, mais o seu pixel fica inteligente. Existe um pixel, que ele é como se fosse um chipzinho que fica plugado ali no gerenciador de anúncios, e ele capta todas as informações e todos os dados de pessoas que interagem com a sua campanha. Se ele é homem, se é mulher, a idade, se tem filho, se é casado, puxa tudo. Puxa tudo das pessoas que estão interagindo. Quanto mais dinheiro você está colocando, você está municiando mais dados para o gerenciador de anúncios, para o pixel. O que a gente faz? Por que o nosso modelo de negócio é diferente? A gente empresta a nossa inteligência para ele, sem ele precisar pagar. É como se ele tivesse investido R$ 240 mil sem ter investido. A gente empresta, porque a gente roda o anúncio dele dentro do nosso gerenciador de anúncios, então ele tem ali R$ 240 mil aplicar. Se fosse 1 milhão, seria 1 milhão. Então, quanto mais dinheiro você coloca, mais inteligente fica o seu pixel. Eu recebo com frequência e-mails do próprio Facebook, de pessoas que são do Facebook, querendo otimizar, melhorar as campanhas, fazer algum tipo de reunião. Eu faço várias reuniões com o time de inteligência ou de otimização do próprio Facebook. Então, isso sempre para melhorar e para a gente ter um lead mais qualificado, um lead em maior quantidade. Então, basicamente, seria mais ou menos isso. Então, o corretor levaria, sei lá, 10 anos para investir 200 mil. A gente empresta isso para ele sem cobrar sobre isso. A gente só tira um percentual do que ele investe. E diante de tudo isso, de tudo que a gente conversou também, como que você vê o mercado imobiliário daqui 5 anos? O mercado imobiliário, ele evoluiu bastante. Ele é um mercado muito digital. Antigamente, o cliente, ele ia muito em plantões de vendas. Eu não sei hoje qual que é o cenário daqui da região de Balneário, mas eu acredito que o cliente daqui, ele é muito mais de fora do que morador daqui. Então, é muito comum você vender para uma pessoa que mora em outro estado, bastante investidores, ele pode comprar aqui. E a gente pega o histórico de valorização, por exemplo, dessa região, Itapema e Balneário, ou acho que o litoral de Santa Catarina, por si só, é uma região que valoriza bastante. Então, assim, quando a gente pega a pandemia, e todo mundo achou que o mercado imobiliário não teria retorno, que não teria exponencial crescente. O melhor momento de crescimento do mercado imobiliário foi na pandemia. Foi incrível, assim. A gente pegou a menor taxa Selic da história, a gente pegou pessoas que estavam tirando investimentos em outros locais para investir no mercado imobiliário. Então, assim, os próximos 5 anos eu acredito que o imóvel continua sendo moeda forte. Tá? Então, o cliente pode investir, o corretor pode vender. A gente teve uma situação de eleição no final do ano passado. Independente se foi o A ou o B que venceu, o mercado imobiliário ele sempre vai ser a melhor opção para o cliente, porque ali é onde você vai ter segurança no seu investimento, é algo que vai valorizar. E aí a gente brinca, né? Tijolo não pega gripe, né? Enquanto as bolsas derreteram na época da pandemia por conta de um vírus, os imóveis só valorizaram. Maravilha. Matheus, a gente já está encerrando o nosso podcast, tá? Eu queria saber também o que o corretor precisa para estar nos eventos que você palestra, no MB Summit. Então, conta aí pra gente, ou pode também convidar o pessoal para participar desses eventos. Como Bacana. que o corretor ele pode participar desses eventos aí? Bacana. Hoje meu Instagram é chamado Matheus Brilhante, Matheus com TH. Por lá você consegue ter todos os meus contatos e todos os meus negócios também. O congresso chama MB Summit Brasil. A gente faz ele no Brasil todo. Então você entra no site, você só escolhe a cidade que fica mais próxima de você, vê os palestrantes e cada evento, mesmo, por exemplo, a gente faz evento em Balneário e Floripa. Os palestrantes que vão estar em Balneário não vão estar em Floripa. Então são dois eventos distintos, né? Então a pessoa tem essa liberdade de participar de um evento que entende que é melhor para ele, com mais conteúdo, ou com um palestrante que ele tem mais afinidade, e ele escolher a data que foi melhor para ele. A gente faz no Brasil todo, e eu faço isso com muito prazer, muito amor. O evento hoje é um dos propósitos de vida que eu tenho. Maravilha. Então, o próximo evento será... Próximo é BH e Vitória em agosto. São os mais próximos.
Maravilha. E pode corretores do Brasil inteiro se Pode, inscrever. pode sim, pode sim. Maravilha. Matheus, a gente quer agradecer a tua participação aqui no nosso podcast. Obrigado. Queria saber se você tem algumas palavras finais para falar também e para convidar o pessoal aí. Não, eu pra tô participar. muito feliz aqui pelo convite. É sempre um prazer estar falando para corretores de imóveis. Sou corretor de imóveis, mesmo que eu não vivo isso. E o que eu puder colaborar aí com as pessoas que estão me escutando agora, eu estou à disposição. Sou uma pessoa extremamente acessível. Ai, maravilha. Matheus, a gente agradece novamente a tua presença aqui. Com certeza foi de grande valia tudo isso que a gente conversou. E, pessoal, que está em casa aí, a gente quer agradecer a presença de todo mundo assistindo a gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal com conteúdos relevantes aí para o setor imobiliário. Comenta, compartilha e até o próximo domingo. Tchau, tchau.